Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo traz 3 assuntos que escancaram a crise moral, política e institucional que o Brasil está vivendo. Vamos falar sobre o rombo bilionário nos Correios, que agora estão bancando até shows de artista de esquerda com dinheiro público, a decisão escandalosa de Alexandre de Moraes, que liberou o assassino de Marielle Franco para cumprir pena em casa, enquanto os presos políticos do 8 de janeiro apodrecem nas celas. E por fim, a fala em inglês do ex-presidente Bolsonaro, que mesmo sendo alvo de piada, teve um impacto que furou a bolha e incomodou a esquerda e a mídia internacional. Fica comigo até o final que você vai entender tudo. O primeiro assunto é o caos que se instaurou nos Correios. A estatal está mergulhada em um rombo bilionário nos fundos de pensão, que afeta diretamente os aposentados da empresa, e agora, a cereja do bolo, a direção dos Correios resolveu bancar um show de Gilberto Gil com verba pública. 4 milhões de reais do nosso bolso. Os servidores dos Correios estão indignados com os 4 milhões de reais que a estatal desembolsou para virar patrocinador master da turnê do cantor Gilberto Gil. Os shows começaram no fim de março, quando a empresa já havia admitido prejuízos de mais de 2 bilhões de reais e os trabalhadores já passavam sufoco e denunciavam a falta de repasse de valores ao FGTS. A revolta com o patrocínio se soma a outra preocupação dos trabalhadores, que é o descredenciamento do plano de saúde que suspendeu os atendimentos por falta de pagamento. Ao site Diário do Poder, os Correios informaram que defendem o patrocínio como reposicionamento de marca e que está em tratativa para manter o plano de saúde ativo. Piotto, começamos com você. Os Correios, uma empresa do governo, em que Lula é o presidente da República, no qual Gilberto Gil foi ministro lá no primeiro governo, ministro da Cultura, inclusive. E, por exemplo, os veículos todos alinhados ao governo não estão percebendo nenhum problema nisso. É inacreditável. Mas, de novo, né? É inacreditável com o seu dinheiro. O meu, o seu, de todos nós. Pois é, Silvio, imagina os funcionários dos Correios querendo usar o plano de saúde e aí descobrem que foram descredenciados, não conseguem usar o plano, e aí tem essa notícia aí dos Correios bancando turnê de Gilberto Gil. Lembrando que no final do ano passado, em dezembro, 2 bilhões, o maior prejuízo da história da estatal, de janeiro até setembro de 2024, acumulando aí, falando-se inclusive em insolvência, em falência da empresa, da estatal. Pois é, os funcionários querendo usar o plano de saúde não conseguem, o brasileiro querendo que a sua encomenda, que a sua carta chegue ao destino, e os Correios nessa situação, pagando o show do Gilberto Gil. Cauti. Desde o primeiro ano de governo Lula, os Correios passaram de superávit, de azul, de lucro, para um prejuízo. E por que isso? Vamos dar uma olhada o terceiro gráfico, Binha. Porque explodiu entre outras coisas, durante o governo Lula, o custo, o desembolso com patrocínios feito pelos Correios. Relembrando, Paulo, que os Correios são um monopólio. Não faz sentido nenhum para uma empresa monopolista como os Correios fazer propaganda, fazer patrocínio. Não precisa vender nenhum produto melhor do que a concorrência. Só tem eles. Funcionários dos Correios estão vivendo uma verdadeira tragédia, com aumento nos descontos nos planos de saúde e problemas nos pagamentos. Tudo isso em nome da contenção de gastos. Mas quando se trata de financiar artistas alinhados com o governo, como Gilberto Gil, aí o dinheiro aparece. O que está por trás dessa generosidade? Simples, a máquina pública aparelhada a serviço da propaganda ideológica. Enquanto servidores aposentados sofrem, a elite artística, amiga do poder, recebe cachê milionário com o dinheiro do povo. Como se Gilberto Gil precisasse de algum incentivo nessa altura da vida. O segundo absurdo vem do STF. Alexandre de Moraes, que já protagonizou vários episódios polêmicos no país, agora decidiu liberar o ex-deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser mandante do assassino de Marielle Franco, para cumprir parte da pena em prisão domiciliar. A gente está agora nas informações iniciais, mas ao que tudo indica, a questão de saúde do deputado Chiquinho Brazão teria pesado para essa revogação dessa prisão. O que na prática o ministro Alexandre de Moraes está determinando é que ele deixe de cumprir a prisão no Presídio Federal de Campo Grande, Curitiba, e passe a cumprir a prisão em regime domiciliar. O ministro determinou agora há pouco, como você bem disse, mas Camila, ele também impôs algumas medidas cautelares que o parlamentar terá de cumprir fora da penitenciária, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Inclusive, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele já tem que deixar a penitenciária com esse aparelho. Além dessa medida cautelar do uso de tornozeleira eletrônica, Chiquinho Brazão também está proibido de usar as redes sociais, não pode conceder entrevistas, não pode falar com outros envolvidos nessa ação penal, nessa investigação, e também
não pode fazer deslocamentos, mesmo que sejam deslocamentos para tratamento de saúde, sem ali avisar o judiciário, sem deixar ali, inclusive, um relatório, inclusive médico, falando dessa questão. E só para a gente entender, Camila, porque não é de agora que a defesa do deputado Chiquinho Brazão tem pedido ao Supremo Tribunal Federal que o parlamentar, né, deixasse a penitenciária pedindo essa prisão domiciliar, a defesa que vem alegando que o parlamentar sofre de problemas cardíacos, né, problemas renais também, e que a penitenciária, inclusive, né, tem feito ali com que ele tenha ficado mais debilitado por conta dessas questões de saúde. Só para a gente entender também, a Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado, o parecer foi do dia 8, agora de abril, contra, né, essa soltura, a PGR dizendo que todas as questões de saúde dele estavam sendo levadas adiante dentro da penitenciária, que são questões antigas à prisão e que não deveria ali ter essa prisão. Mas o ministro Alexandre de Moraes concede já aí com urgência esse alvará de soltura. Viu, Camila? Volto contigo. Que cada caso é um caso. Mas olha isso, há 2 semanas o ministro Alexandre de Moraes colocou a cabeleireira Débora Santos em prisão domiciliar. Débora responde por tentativa de golpe de Estado e outros crimes e ela ganhou fama como a pichadora da estátua da Praça dos Três Poderes. Aí hoje, Alexandre de Moraes colocou em prisão domiciliar Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle. Quanto tempo Brazão, que a defesa diz que está doente, ficou atrás das grades? 383 dias. Quanto tempo Débora ficou atrás das grades? 742 dias, quase o dobro. Essa lógica não parece um pouco desbalanceada? Enquanto inocentes do 8 de janeiro estão mofando em presídios, o verdadeiro criminoso vai para casa. Contraste com os presos políticos, presos do 8 de janeiro continuam em cadeias superlotadas, doentes, alguns sem histórico algum de crime, apenas por estar em Brasília naquele fatídico dia, sem julgamento, sem voz, sem atenção da mídia. E do outro lado, o homem por trás de um assassino político recebe regalias. Essa seletividade da justiça brasileira é vergonhosa. Quem ousa se opor ao sistema é punido com rigor máximo, enquanto aliados ou protegidos do establishment têm tratamento especial. É disso que estamos falando. Justiça de 2 pesos e 2 medidas. E para fechar, vamos falar de inglês, do ex-presidente Jair Bolsonaro na manifestação do 6 de abril na Avenida Paulista. Sim, ele falou inglês com aquela pronúncia que virou meme, mas vamos olhar além da piada. Foi uma estratégia para chamar a atenção internacional para os abusos contra os presos políticos. A fala viralizou. A oposição, ao invés de rebater os argumentos sobre a anistia, preferiu zombar do inglês de Bolsonaro. Isso foi exatamente o que Bolsonaro queria: gerar repercussão, tirar a esquerda do sério e levar o tema da manifestação para as manchetes. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Porque o Bolsonaro usou o vendedor de sorvete e o pipoqueiro como símbolo. Aquele inglês que ele usou foi uma jogada de mestre, porque aquilo que viralizou. A esquerda acha deboche, aquilo ali foi uma jogada de mestre. Sim. A jogada de mestre por quê? Mostra humildade, sim, se conecta com o povo, dificuldade de falar inglês. Aí fica todo mundo rindo e isso viralizou. Então, a coisa mais inteligente que aconteceu naquele ato foi o ice cream e o popcorn. Até quem não sabia que estava tendo um ato ficou sabendo. Ficou sabendo por isso. Então, foi a jogada de mestre. Do ponto de vista da comunicação, aquilo é jogada de mestre. Bolsonaro furou a bolha com essa fala. Ele chamou a atenção do exterior, denunciou os abusos aqui dentro e deixou a esquerda mais preocupada com a gramática do que com a democracia. Uma jogada inteligente, mesmo que cômica. Esses 3 casos, o rombo nos Correios, a decisão absurda do STF e a fala estratégica de Bolsonaro, mostram o quanto o Brasil está virado de cabeça para baixo. A esquerda mama nas estatais, a justiça age seletivamente e o povo que tenta resistir é perseguido. Antes de encerrar, quero agradecer de coração as dezenas de novos inscritos que chegaram recentemente aqui no canal.
A gente saiu de 655 para 713 inscritos. Isso para um canal pequeno, autoral como o nosso, é um avanço enorme. Em especial, deixo o meu agradecimento a Inês Mendes, que não só se inscreveu, mas também comentou dizendo que gostou muito do canal. Muito obrigado, Inês, de verdade. Aproveito para reforçar o convite, deixe o seu comentário aqui embaixo. Pode ser sugestão, crítica, opinião, tudo será muito bem-vindo. Aqui é um espaço de troca e construção. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir essas verdades e se inscreva no canal. Sabemos que muitos dos temas que trazemos aqui, a velha mídia, a mídia comprada, ela não irá comentar. Obrigado por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima.